próxima aula a gente vai ver bastante foto, relatórios, vai ver algumas coisas específicas, né, do que é a aplicação da NR3. Para o pessoal do YouTube que está chegando agora, estamos na live aí sobre interpretação da NR3, né, a gente já lendo item a item, e vai ali debatendo aqui com o pessoal, nossa turma de interpretação da NR3. Já bem-vindo, quem estiver aí chegando, deixe seu comentário, seu like, que será bem-vindo. Vamos abrir aqui o compartilhamento, tá? Só lembrando que norma é para se consultar, tá? Não tenham vergonha, não tenham medo de consultar a NR13. Vamos abrir aqui a nossa versão digital. Ótimo. Olha, ele vai querer isso aí. Abra meu fio, abra meu fio. Oh, Deus do céu, por que isso acontece comigo, hein? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Uma brincadeira. Ai, ai. Ah. Aí, pronto. Todo mundo está enxergando a tela? Ótimo. Paramos. Vamos entrar hoje em tubulações. Já passamos ali pela introdução, né, da NR13, exposição geral, já vimos caldeiras, vimos vaso de pressão, e agora vamos entrar nos dois últimos itens, que é tubulação e tanques. Tanques, eu estou fazendo agora uma sequência de tanques ali no Porto de Aratu, é muito tanque para fazer. Hoje eu integrei com a equipe lá, e é muito legal. Quando vocês pegarem para fazer a inspeção de tanques, você vai ver que vai ser muito legal. Tá? Gente do YouTube, a gente lê o item, e aí, se tiver alguma dúvida, as pessoas comentam, falam, participam, e eu vou explicando à medida que eu vou lendo, tá? Vamos lá. O item para tubulação na NR13 é o item 13.6, tá? Então, ela vai delinear algumas diretrizes ali para se operar, para se inspecionar, para se manter uma linha ou uma tubulação em boas condições de segurança, tá? Então, ela vai dizer ali o mínimo, não diz tudo. Onde é que diz tudo? Nas outras normas complementares, porque a NR13 é uma norma orientativa. Ela não diz a você o que fazer, contudo, algumas ela fala, com outras ela pede, inclusive, que o PLH, que a gente já falou que é esse PLH, tá? É uma sigla para profissional legalmente habilitado, tá? E esse profissional vai trazer ali a base da engenharia, subsídios para tomar decisões em alguns casos. Outros casos já bem claro, a NR13 já diz de cara. Por exemplo, né? Vamos aqui para as disposições gerais desse item, que é o item 1361. E vai ter alguns subitens abaixo dele, que é o 1361.1.1. As empresas que possuem tubulações enquadradas nesta ANR devem elaborar um programa e um plano de inspeção que considere, no mínimo, as variáveis, as condições e premissas descritas abaixo. Os fluidos transportados, a pressão de trabalho, a temperatura de trabalho, os mecanismos de danos e as consequências para os trabalhadores instalações e meio ambiente trazidas por possíveis falhas das tubulações. Então, isso aqui é um documento que ele é desenvolvido através de ferramentas, tá? As empresas precisam elaborar, desenvolver. Até 2014, por aí, não tinha, tá? Esse item de tubulação dentro da NR13. Então, na revisão foi incluído, e cada empresa precisa elaborar esse plano. Ele chamou de 2 documentos. É um programa
e o plano de inspeção, tá? Então, esses dois documentos vão ter que contemplar essas cinco informações importantes, tá? Que é daí que a gente vai tirar os prazos de inspeção, os ensaios que vão ser realizados, tá? Tudo baseado nessas variáveis aí. Eu moro aqui perto de uma pista, às vezes passa uns caminhões desse, como passou agora, que atrapalha o áudio aí. Então, com base, né, nessas informações, ele vai ali agora trazer as diretrizes para compor o plano de inspeção e também o programa, ou programa e plano, tá? Quem é que faz isso? Coitado do PLH. Claro que ele não faz sozinho, ele vai fazer com uma equipe aí de auxílio. Então, se você chegar na planta que tenha vaso de pressão, que tenha tubulações enquadradas, esse documento tem que ser apresentado para, então, se decidir quais são os períodos, quais são os ensaios a ser realizados. Lembrando que aí esse item, essa NR13, ela é feita para garantir que as tubulações operem com segurança. Então, os mecanismos de danos têm que ser já pré-reconhecidos, porque você vai agora fazer o monitoramento deles, para quando eles estiverem quase aparecendo, se formando, você já identificar e poder sanar ou até mesmo prever o fim da vida útil daquele equipamento e você conseguir poder parar ele antes, né, trocar ali trechos para que não faça nenhuma, como chamou aqui, ó, a linha E, consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente. Pessoal daí do Teams, vou fazer uma pergunta aqui de primeira série. Qual é o objetivo da NR13? Alguém lembra? Está lá em cima. Qual é? A segurança dos trabalhadores. Tá? O foco é a segurança dos trabalhadores. Depois vem instalações, depois vem o meio ambiente. Melhor, na sequência, né? Meio ambiente. Então, o trabalhador é o foco da NR13, tá? Então, muitas indústrias, né, que operam vaso de pressão, produção não. Se aquela operação, aquela produção traz risco de agredir o trabalhador, de machucar, danificar, de dar alguma consequência ruim para ele, esse tem que ser, essa consequência tem que ser eliminada, né? Muitas vezes não dá para eliminar, mas dá para você reduzir bastante ali a frequência dele, né? A ideia é que nós estejamos protegidos. E como é que isso acontece? Quando se aplica os requisitos legais. Dúvidas sobre esse assunto? Então, eu dei uma esticadinha nesse assunto aqui, porque ele é importante a gente entender a visão geral desse item, tá? Porque é de suma importância a gente entender por que coisa personal, para quê, por onde. Então, você tem que ter um fio da meada. Se for para a área, vá com o olho de proteção, vá com o olho de segurança. Ah, mas o cara não mandou fazer inspeção, não. Eu tenho a melhor de inspeção, mas eu preciso encontrar as condições que ele está. Então, pressa, correria não é motivo, não é justificativa para a gente não examinar com detalhes, né, as áreas que você vai falar, vai fazer relatório. Inclusive, se você for lá, ele chama de exame interno e exame externo. Você vai examinar. Então, se você for ter como referência outras profissões, você vai ver que quem vai examinar algo leva ferramentas de exame, instrumentos. O médico, por exemplo, leva lá o estetoscópio, termômetro, né? Luzinha para clarear melhor. Na área da inspeção é bem similar. Temos nossos aparelhos, nossos equipamentos, nossos dispositivos, nossos sistemas de avaliação que a gente consegue, inclusive, detectar defeitos que são até não vistos a olho nu, né? Precisa de equipamento específico para você poder enxergar.
Então, a importância da gente ter essa ideia de segurança. Dúvidas? Prossigamos? Vamos lá. Item 13.6.1.2. Deixa eu marcar para ficar bonitinho. O que foi que fez aqui? Besteira, não foi? Como é que marca? Acho que isso aqui, não, aqui é assinatura, é aqui mesmo. Destacar. Pronto, está destacado já. 13.6.2.1. As tubulações devem possuir dispositivo de segurança em conformidade com os respectivos códigos de construção, observando quanto à frequência de inspeção e teste, o prazo máximo previsto no item 13.6.2.2 desta ANR. Lembra que o item 13.6.2.2 é o item à frente, né? Que ele chama de os intervalos de inspeção das tubulações devem atender os prazos máximos de inspeção interna do vaso ou caldeira, mais crítica a elas interligadas, tá? Então, o prazo da inspeção dos dispositivos vai seguir o prazo de inspeção das linhas. Entenderam? Alguém chegou aqui no YouTube, disse um oi, gente, obrigado pela presença. Entenderam aí a ideia? A frequência de inspeção desses sistemas de PSV, de disco de pintura, de instrumentos, ele vai seguir o prazo das inspeções. E quando é que essas inspeções vão ser feitas? Aí o item 13.6.6.2 diz o seguinte: o vaso ou caldeira, né, mais crítico a eles conectado. Eu tenho um sistema com 10 vasos. E desses vasos tem categoria 1, categoria 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai pegar o prazo do mais crítico. Na NR13, categoria 1 é o mais perigoso, o mais crítico, que tem mais potencial de risco, tá? A gente viu lá em cima como é que calcula esse potencial de risco, que é o produto PV, e a gente entende, né, lá depois que são os prazos das tabelas dela para a NR13. Gente, alguma pergunta sobre esse item aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Se não responder, também está tranquilo. Está tranquilo. 13.6.1.3. As tubulações devem possuir indicador de pressão conforme previsto em projeto ou diagramas de engenharia, processo e instrumentação. Isso aqui é uma coisa que deixa a gente que vai inspecionar um pouco de mãos atadas, porque a gente, às vezes, ou melhor, com frequência, encontra unidades que não têm, por exemplo, fluxograma de engenharia, ou como alguns conhecem como PNI, ou PNID, né? Então, quem... Alan chegou, rapaz. Coitadinho de Alan, nem tinha visto bichinho. Cadê ele? Vem, meu filho, entra aqui. Daqui a pouco ele vai entrar. Deixa eu mandar o link para ele, porque aquele link está travado, ele não vai conseguir entrar. Cheguei agora. Pronto. Avisa ele que chega à tarde para na pizza e Coca-Cola. Vou falar para ele, que eu não sei que ele entrar. Essa pegada aí. Pronto. Vamos lá. Então, você não encontra esse documento, ou nunca teve, ou se perdeu, tá? E a gente fica com dificuldade para saber se aquele sistema precisa ter
um PI ou não, né? Um manômetro ou não, entendeu? E aí a gente precisa, depois, verificou tudo, olhou, não achou nada, não achou documento, o que a gente faz? Relatório. Vai ter o item manômetro, né, o dispositivo de monitoramento, não foi observado, encontrado no sistema assim, 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 também não foi encontrado, não existe documentação de referência, aí você vai recomendar as duas coisas. Recomendar a reconstrução do fluxograma e também recomendar a verificação se é necessário ter ou não esse dispositivo lá. Então tem que ter muita calma na hora que for fazer o relatório para entender esses assuntos. Beleza, gente? Alguém discorda? Alguém concorda? Mano, Fala, filho. Aí, geralmente é muito difícil mesmo. PI de população. Então, aí o que a gente faz? A gente vai até o vaso que ele está conectado e pega do vaso. Beleza. Entendeu? A gente bota do vaso como referência, mas quando não tem nenhuma na tubulação, a gente menciona no relatório que não existe nenhuma. E se não tem prontuário ou fluxograma para você verificar, se no PNAE estiver pedindo PI, tem que estar no campo. Entendeu? No PI não mostra, ou no PNAE não mostra, então não precisa ter. É essa a relação. Então, a referência que a gente vai fazer sempre é o vaso que ele está conectado, o vaso mais crítico. Boa pergunta. Então, vamos lá. 13614. Seguinte. Todo estabelecimento que possua tubulações deve ter a seguinte documentação devidamente atualizada. Especificações aplicáveis a tubulações do sistema, necessário ao planejamento e execução da inspeção, fluxograma de engenharia com a identificação das linhas de seus acessórios, projeto de alteração ou reparo, relatórios de inspeção e de segurança e certificados de inspeção e teste, se aplicáveis. Se aplicável. Então, esses documentos têm que estar lá, tá? Precisam estar disponíveis, né? Tem que compor lá. E repare que ele nem chama de prontuário. Chama de quê? Documentação. Tá vendo? Ele não chama de prontuário, assim como para caldeira, assim como para vaso. Não chama. Tá? Então, documentações. O fluxograma é o carro-chefe, né? As especificações aplicáveis, a tubulação aos sistemas, é o quê? É aquele documento que mostra diâmetro da linha, tipo de material, espessura, se tem isolamento, se não tem. É o spec da linha. Essa linha vai ter que ter esse material, tal schedule, tal nominal, né? Vai dizendo as condições da linha, temperatura, por exemplo, que é importantíssimo, a temperatura de projeto e a de operação, né? Ela vai ter que ter esses documentos para você se basear. É daí, por exemplo, que o PH vai montar o seu plano de plano de inspeção. São com esses dados aí da documentação. Para frente ali, projeto de alteração reparo, ele vai ter que elaborar, prever uns, né? Por exemplo, para a linha de 2 polegadas de aço carbono, ele vai ter que dizer lá, reparar assim, 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 assim. Claro que nem todas as condições vão poder ser previstas, senão você vai ter um monte de documento, mas um raciocínio básico, tubulação de 2 polegadas, junta de topo, assim, a gente vai dizer o que tem que fazer, entendeu? Com o material a ser usado. Isso que é um projeto de alteração reparo. Mas o que vai ser feito no dia, qual tamanho que vai cortar, que vai substituir, só as condições vão falar, tá? Mas ele precisa ter esse projeto prevendo uma alteração reparo. Ok. E, claro, os certificados de teste dos dispositivos de inspeção, né? Ou de inspeção, de segurança. Certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança.
A gente vai ver isso mais com frequência na frente aí, né, no dia a dia, que isso ainda não está sendo seguido à risca, tá? Ainda estão passando por cima desse item aqui. Inclusive, ainda estão usando o termo certificado de calibração. Quando começar a ser auditado isso, aí vai começar a se observar isso com mais frequência. Mas, por enquanto, se encontrar muito assim, certificado de calibração. Né, não, Douglas? O laboratório sempre manda assim, né? Certificado? Isso. Então, Sempre. tem que se adequar a novos termos. Agora, Fabiano, fala, filho. esse certificado de calibração não é referência que cita como vacilar. É outra coisa diferente. Então. Porque o inspetor vai inspecionar a válvula, vou falar logo com segurança, tá? Ele vai inspecionar a válvula. E aí, depois do análise do inspetor, tudo assim, proteção. Aí vai vir com o certificado de calibração. E tem cliente que não usa certificado, né? Bom, boa colocação, porque me ajuda a explicar isso bem melhor, tá? Vamos lá. Quem faz inspeção? O inspetor de equipamentos. Mas é só ele? Não. O instrumentista também faz inspeção. O mecânico também faz inspeção. Então, válvula de segurança, quem faz inspeção é o especialista em válvula de segurança. Entendeu? Nós, inspetores de equipamentos, temos na nossa grade a atribuição também de fazer inspeção de válvula. Tá? Se você pegar lá o nosso CBO, ele está dizendo também que é atribuição do técnico de inspeção. Mas ele vai usar as terminologias da instrumentação. Tá? A NR13, ela aboliu dos seus termos calibração, porque o estudo aí da metodologia entendeu que não se faz calibração nesse tipo de equipamento, você faz ajuste. A inspeção vai verificar as condições físicas e você vai lá, através de ajustes de rosca, entre outros, ajustar para que ela seja acionada em uma determinada pressão. Aí os caras entenderam que seriam inspeção e ajustes, não calibração. Existem outros equipamentos que são calibrados, mas esses aí, o termo mais adequado a se falar é inspeção e ajuste. É um ajuste de mola. Então, quando você dá um ajuste através de uma porca com a barra roscada numa mola, você vai tensionar ela e ela vai ter uma resistência a uma pressão, certo? Então, esses cálculos de engenharia, onde vem diâmetro da mola, né, do fio da mola, tipo de fabricação dela, você consegue ajustar, por exemplo, a 10 quilos. Você consegue ajustar a 1 quilo, entendeu? Dependendo do tamanho da mola, da espessura do aço que fez a mola, ou até mesmo do material da mola, inclusive. Então, muitas variáveis você consegue controlar para poder conseguir esse ajuste. Então, a revisão de 2018 traz essa definição para dispositivo de segurança. Ele fala que você precisa fazer inspeção e ajuste. Que ajuste é esse? Ajustar para abertura igual ou inferior a PMTA. Entendeu? Esse ajuste aí é para a pressão de abertura igual ou inferior a PMTA para atender a própria NR13. Só um exemplo, Fabiano, que possa ser que, para mim, que trabalhei em oficina, eu via, não vou dizer constantemente, mas que acontecia do cliente chegar e solicitar a mudança do set da válvula sem propriedade nenhuma. O cara ligava, a gente tem uma válvula que supondo que ela tem uma mola que atende aí 10 quilos, o cara queria que a gente botasse 20. Então, é bom ficar atento,
que isso daí tem que estar muito bem embasado, muito bem projetado na hora de pegar um certificado que esteja essa mudança. Com certeza deve constar essa informação, alteração de set e ficar atento nessa questão aí. Qual é o documento para dizer isso aí? A folha de dados da válvula. Pronto, já veio de fábrica. A PSV, o projeto dá para abrir com 10. O cliente quer com 20. Qual documento você vai pedir para o cliente para alterar isso? Ó, item 13. O quê? 13.6.1.4, a linha C, projeto de alteração ou reparo. Ele também precisa emitir para aquela PSV esse projeto. Opa, estou alterando as configurações internas da PSV. Ele vai alterar o datasheet, vai alterar tudo para poder, não, vai ter que operar assim agora. Normalmente, o ideal seria trocar de fato a válvula inteira, mas o cara quer economizar. E aí, quer forçar a gente a burlar o sistema. Então, a gente precisa nos embasar e nos assegurar de que algo foi feito com estudo. Aí, quem é que vai alterar isso aqui? O fabricante da válvula. O fabricante da válvula, eu tenho uma válvula assim, quero aquela pericoto 7. Aí, ele, se for possível, ele vai mandar, cara. Não só um engenheiro especialista em válvula. Por exemplo, o fabricante mais conhecido, qual que é, Douglas? De válvula, é o pessoal da... Eu até sigo ele no LinkedIn. A gente tem Crosby, eu via muita válvula da Crosby, BASF usa bastante. Crosby. São esses caras que são especialistas na coisa, entendeu? Então, a ideia é procurar o fabricante daquela válvula para ele ir atrás, para ele dessa documentação, entendeu? Ou alguém muito conhecedor do assunto, que esteja dentro da fábrica lá. Mas a gente sabe que, né, dentro da fábrica o cara vai conhecer mais de processos ali do dia a dia, mas de coisa tão fina assim, só mesmo o fabricante. Então, muito cuidado quando for atender a esses pedidos aí. Bem lembrado do Douglas. Vamos seguir. Mais perguntas? Estou gostando. É bom quando tem interação, que aí a gente... Poxa, eu não quero fazer isso, eu não quero pintar. É aqui, né? Ocultar, não. Pintar, pronto. Os documentos, né? Item 13615, os documentos referidos no subitem 13614, alíneas A e B, quando inexistentes ou extraviados, devem ser reconstituídos pelo empregador sob a responsabilidade técnica de PLH. Quais são os itens? A linha A e B. A é o fluxograma e o B são os relatórios. Não é isso, meu Deus do céu? A e B. Desculpa. Especificação do material, fluxograma. Esses aí, chegou na área, não tem? Recomendar. Reconstituir fluxograma, reconstituir especificação do sistema ou tubulação, porque é com isso aí que a gente vai ter como fazer qualquer coisa. Depois disso aí, você vai ter que fazer os planos de inspeção, programa, esses caras aí. Se não tem que dar um passo atrás para poder, né, atender a NR13. Opa, pera. Vamos agora entrar nos outros subitens, né? 1362, inspeção. A gente viu inspeção geral. Agora vamos para inspeção de segurança. Lembrando que a inspeção de segurança ela é feita em um período, tá? E que não é para ter problema, né? Não é para ter nenhum defeito. Ou seja, você vai fazer a inspeção de segurança, só porque chegou o prazo. Então, se você fez uma inspeção porque parou por algum motivo, aí chama a inspeção de extraordinária, tá? Então, vamos dizer que a tubulação é fluido classe A ou B,
conectado a um vaso de pressão categoria 1. Opa, vamos pegar o prazo de 1 ano, que é a inspeção externa. Então, a cada ano você vai fazer aquela inspeção. Ah, mas com 6 meses voltou a fazer a inspeção. Aí é extraordinário. Por quê? Para registrar algo que não estava previsto ali, o que aconteceu, um baque, um tombo, uma sobrepressão, uma temperatura alta, qualquer coisa aconteceu, você vai agora fazer uma extraordinária. Então, a de segurança é para você encontrar apenas desgastes naturais, né? Comum ao processo, mas não algo assim muito gritante. De um ano para outro, é para você ter um desgaste, né, acompanhado. Os equipamentos, tubulações, eles são fabricados, são projetados já com vida útil. Sabiam disso? Então, o processo tal prevê desgaste por corrosão ou por erosão e uma taxa conhecida, né? Por ano vai desgastar 1 milímetro. Então, eu coloco 10 milímetros. Essa tubulação vai durar 10 anos, teoricamente, sabendo que a gente vai ter que trabalhar na espessura mínima aceitável. Opa, se eu chegar na metade, eu tenho que trocar o trecho, então vou ser 5 anos. Entendeu? São detalhes de projeto que a gente vai entendendo aos pouquinhos. Mas a de segurança, né, ela vai atender esse período. As inicial, né, a inicial, claro, vai ter que ser feita na sua fase, assim, de terminou a instalação, nunca passou produto. Isso se repete para caldeira, se repete para vaso e sai para tanque, tá? O mesmo item se repete. Esse item aí, tá? Ele é igualzinho. Se você operou o vaso por 1 semana, não é mais iniciar. Tá? Você vai fazer uma periódica agora. Aí vai relatar que perdeu a chance de fazer inicial. Isso está nas alíneas, ou no item 3621, né? Já comentou aqui. Item 36211. Devem ser executados testes hidrostáticos de fabricação antes da operação inicial, em conformidade com o Código de Construção. Isso aqui é normativo. Toda tubulação recém-fabricada precisa passar o teste hidrostático. Me diga uma coisa, o que é que caracteriza um teste hidrostático? Quem é dos 5 inspetores que pode me responder? O que é que caracteriza... O que é que caracteriza um teste para ser considerado um teste hidrostático? Precisa ter feito como? De que jeito? Quais são os parâmetros para se considerar que aquele teste foi teste hidrostático? Ia ter que ser testada, né? A pressão, uma vez e meio, né? E seguir a norma lá que no mínimo não cai a pressão, no mínimo uma vez e meia a pressão de trabalho. Tudo bem. Hidrostático, tá? O que é estático? Se você for ver lá na palavra, né, na raiz, é de algo imóvel, parado, tá? Estático ou estátua. Estátuas imóveis, certo? E hidro é água, líquido, né? Aquoso, vem de hidrogênio, vem a forma do H2O. Então, o hidrostático é uma pressão com fluido, normalmente água, numa pressão paradíssima. Ela precisa estar parada, não pode se mover nem para mais, nem para menos. Então, há um cuidado aí quando se vai fazer teste em locais muito frios ou locais muito quentes. Por exemplo, um vaso, um trocador, um vaso que tem uma área grande, superfície grande, você encheu ele de manhã, quando der 11 horas, aí você botou a pressão de teste lá, 10 quilos, e a pessoa está subindo. Por que subindo? Porque quando o sol bate na água, a água esquenta. A gente sabe que quando se esquenta algo, principalmente a água, ela altera o volume para mais.
Claro, alterando o volume para mar, e você vai alterar a pressão, vai subir a pressão. E se for o contrário, a mesma coisa. Se você for num lugar que vai esfriar, a pressão tende a cair, exatamente. Então, alguns locais, sul do Brasil ou norte do Brasil, existe o horário específico de testar alguns vasos, tá? E ele tem que estar naquele intervalo, principalmente na parte da manhã ou tardezinha. Ou até mesmo, em alguns casos, é feita a cobertura para que o sol não faça, né, não interfira ali no teste, né, não altere as condições de teste. É muito importante ficar ligado nesses detalhes aí. E com relação à pressão, ela tem que ser, você comentou, 1,5 vezes, se existe essa normativa, mas também existe a pressão de 1,3, tá? Então, eu não lembro qual é o ano da norma ASME, até o ano de 2000 e alguma coisa, ela mandava 1,5, mas nas revisões aí caiu para 1,3. Por quê? Porque as normas entendem que houve um avanço na fabricação de materiais, tá? E hoje você não precisa aplicar tanta pressão assim para considerar o teste hidrostático. Então, antigamente você não tinha um... Oi, vai falar. Deixa eu me redimir aí. 1,5 vezes é PI. 1,5 vezes a pressão de trabalho. Mas quando o PI é 1/3, né? 2 ou 3/3 da capacidade ali da pressão de trabalho. O range, né, do mostrador, né? Exatamente, perfeito, é isso aí. Tá? Então, o range do PI tem que trabalhar nessa... Depois a gente vai mostrar com calma, para não misturar muito o assunto, tá? Mas o que ele falou tem razão, tem que ficar de olho no PI também, que o PI tem uma escala mínima e máxima para se trabalhar, para você ter uma assertividade maior na pressão que você está monitorando. Nem próximo do seu range final, nem muito perto do seu range final. Tem ali um gap, né, uma distância correta de 1/3 a 1,5 terço, de 1/3. Não vou nem falar para não me enganchar agora, mas tem uma regrinha básica para a gente escolher o PI. Tá? Muito bem. Vamos para frente aí, tá? Deixa eu ver aqui o YouTube. Quem chegou? Felipe Cordeiro. Ele fala, saber a resistência da estrutura do equipamento. Muito bem, cara. Exatamente, né? O teste hidrostático, ela tem essa finalidade. Opa! É saber se ela resiste, no mínimo, 1,5 vezes a resistência calculada dele. Qual que é? PMTA. Então, é 1,5 vezes a PMTA ou 1,3 a PMTA. Então, a norma pede que você dê essa sobrepressão no teste para que, quando ela for operar, ela esteja garantida que aquela resistência é conhecida, né? Muito bem. Valeu aí, Felipe. Vamos lá. 13.621. 13.621.2. A critério técnico do PLH, observado o disposto no respectivo código de construção, poderão ser adotadas outras técnicas em substituição do teste hidrostático. Novidade aí no ramo dos testes hidrostáticos de tubulação, tá? Tubulação. Então, o PLH, ele pode requerer e ter o poder de fazer isso para não testar. Quando é que isso é necessário? Quando você é possível, imagine uma linha de 3, 4 quilômetros, ou que ela circular inteira, tem mais de 3.000 metros, de 20 polegadas, eu vou encher essa linha inteira, a linha cheia de pontos, né, que vai criar bolhas ali, vai criar pontos sem preenchimento. Então, é muito ruim para se testar. Então, ele pode usar técnicas em substituição. Quais são essas? Só o PLH para decidir, tá? Quando a tubulação é pequena, fácil de fazer, ele escolhe o teste. Mas, quando há limitações para se fazer o teste, né, o PLH tem essa caneta aí para adotar, para
para fazer. Agora é o seguinte, ele precisa entender o código de construção. Se o código de construção falar tem que ter, não tem PLH certo, tá? Então, só quando o código liberar, ou nem falar, entendeu? Por isso que fala, observando disposto no respectivo código. Tem código que é imprescindível, tem que testar a linha. Acabou, aí o PLH não tem poder mais de nada. Muito bem, muito bem. Dúvidas? Dúvidas. Em relação a isso aí, o teste de posição ali é muito grande. Já vi fazendo um teste por escuro. Entendeu? Uhum. O seguinte, esse teste final tem que ser por a tubulação toda montada, pode ser feito assim, lá da fabricação, fabricou, fez o teste por escuro. Pode fazer o teste por spool, mas é como ele falou, né? Ali, aquela junta que vai ser soldada em campo, ela precisa ter um maior rigor nos endes. Sacou? Aí vai ter talvez raio-x, ultrassom, LP, PM. Então, na junta, eles fazem uns estudos em que ele consegue testar por partes, mas a junta de campo, elas vão ter maior rigor ali nos ensaios. Beleza? Tudo bem. Oi. Só para te avisar que aqui para mim chegou a mensagem que tem 15 minutos aí. Mas, rapaz, Bastante. bora ver se ele vai... Se ele vai... 15 minutos aqui. Gente, já tem quanto tempo já? Menino, já tem 1 hora quase, rapaz. Quando tá animado, você passa que nem vê, né? Vamos lá. Então, Fabiano. Oi. Me tira uma dúvida aí. Fala. Você presenciou um teste prostático, uma tubulação, uma solda enraizada, com vestimento e acabamento, ela vir ter vazamento? Infelizmente já. Já. Era uma posição sobre cabeça, uma área que dificilmente a pessoa via. Ou pelo menos ninguém foi lá inspecionar com clareza. Até mesmo o LP foi feito e quando testou, tinha, tipo assim, o fechamento dela não estava completo. Faltava assim, tipo uma polegada, para fechar, que o cara não conseguia chegar até lá. Então, o que ele fez? Ele fechou ali e foi embora. Eu não sabia que ia ter teste. Ele queria entregar o projeto dele para faturar. Então, são detalhes que são manhas de trecho que os caras fazem, né? Eu vi aqui no YouTube, estou falando aqui. Quero comentar aqui. Aqui você é um dos caras representantes da Bend, que mais vejo contribuir com informações das certificadoras e também outras ajudas aos inspetores. Legal, valeu, Felipe. Aí ele ainda falou aqui, em 2021 estava certificado EME e fiz uma pergunta que você respondeu com um vídeo no YouTube. Obrigado por me ajudar. Hoje eu estou comentando esse caso aqui. Que massa, beleza, cara. A intenção é essa, sabe? Tem que transmitir conhecimento, transmitir informação para ajudar todo mundo. Assim como fizeram comigo, né? Só que na minha época eu não tinha, aliás, até hoje não tem tanta informação no YouTube assim, direcionada para quem está começando, né? Para quem está iniciando. Então, para mim é um prazer aí compartilhar essas informações. Valeu, Felipe. Continuando. A critério do PLH, já lemos, foi? Já lemos. Eu não marquei aqui. Deixa eu marcar para não me perder. Mas, viu, Henrique? Acontece, filho. O cara deu como pronta, teve LP e tudo. Vamos testar agora. Cadê? Vazando. Aquela curvinha que... Mas aí... E na inadimplência do soldado. Sim, teve. Agora teve uma que não deu falta de fusão, cara. Da raiz até acabamento. Falta de fusão. Não sei se foi aquele... Acho que era um material que precisava pré-aquecer e tudo, e ele talvez na agonia para terminar logo, não fez o aquecimento, quando foi testar, foi uma linha de P11, se não me engano.
E aí o cara vai, quando testa, vazou bonito. Tem alguns vídeos até no YouTube aí, o pessoal lançou já alguns testes desse vazamento, e o que eu vi, a solda num trecho não fundiu a adição com a de base, então acabou vazando ali. Acontece. Isso que são coisas do trecho mesmo. Item 13622. Os intervalos de inspeção das tubulações devem atender os prazos máximos da inspeção interna de vaso ou caldeira mais críticas e a ela ligadas. A gente já viu isso aqui, não é? Na estante. Então, com relação a prazos, você tem que identificar qual é o mais crítico, no caso de vaso categoria 1. Oi? No caso de caldeiras, categoria A, né? E assim por diante. Você lembra de ataque inicial? Sei. Tá. 13621. Desde que fundamentado tecnicamente, os prazos podem ser duplicados a critério do PLH, observando o limite máximo de 10 anos. Entendeu? Mais uma vez, o PLH coloca ela aqui em xeque. Aqui em xeque, né? E ele é quem vai decidir se pode aumentar e até, né? A lei permite aí até 10 anos. Então, tem uma tubulação que está conectada a um vaso categoria 1, por exemplo. Categoria 1 anual. Quando o PLH vai fazer lá aquele plano, né? Programa, ele identifica que os danos e a probabilidade de ter um dano é bem pouquinha. Então, ele pode, sim, alterar esse prazo aí, desde que ele comprove, né, por A mais B, que o modo de falha, a possibilidade de dano seja bem pequenas, ele consegue até 10 anos. Aqui no YouTube, Paulo Jeff diz o seguinte: boa noite, meu cunhado, sucesso para você. Sucesso para você. Deus abençoe para sempre. Paulo Jeff. Quem é Paulo Jeff? Acho que eu conheço ele. Paulo Jeff. Devo conhecer. Desde que. Item 1362221, né? Já foi. Vamos para o próximo item. 13623. O programa de inspeção pode ser elaborado por tubulação, por linha ou por sistema. Então, isso é uma dúvida que gera aí, né, em alguns clientes, por exemplo, que, né, que tem tubulações e a pessoa que está na frente da coisa não tem muito conhecimento. Aí falou, o plano pode ser elaborado, né, por tubulação, por sistema ou por linha. Confundiu tudo agora? O que é uma tubulação, o que é um sistema, o que é uma linha? E aí? Alguém chuta? Sim. Tubulação é um conjunto de tubo, né, acessório e equipamentos. Uma tubulação, treino, vente, interligados, né? Tubulação. Tubulações, né? Onde vai todos os equipamentos, válvula, treino, bugadores, é chamado de tubulação. E o outro é qual mesmo? O outro é sistema. Sistema tem tudo junto, equipamento, sistema de vapor, sai da caldeira, tal, vai para tubulação, passa pelos trocadores, vai. Tubulação é o condutor fechado destinado das fontes de produtos aí que sólidos. Tá pescando, hein? Tá pescando. Mas é isso, cara. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque nem tudo a gente sabe de bate pronto. Você tá com o recurso na mão ali, está com o celular na mão, faz pesquisa, cara.
O importante é você tentar falar, porque você começa a explicar e aí as coisas vão fluindo melhor, vão saindo ali. Legal, entendeu? Então, você vê que tem distinção, o que é uma tubulação, o que é uma linha, o que é um sistema. Então, por exemplo, eu tenho um sistema com várias tubulações de vários diâmetros. Mas o que vai dizer que é um sistema só é a especificação dela. O material mesmo, o fluido é o mesmo, a temperatura é o mesmo. Eu tenho um sistema de tubulação comum, com o mesmo sentido, que vai fazer uma interligação entre uma e outra. Tá? Isso. Tubulação é uma só, que vai de um lado para o outro. Tá? E a linha é uma linha de transferência, uma linha de comunicação entre dois sistemas, por exemplo. Você leva um para o outro. É muito tênue as respostas, tá? É muito próximo, então muitas vezes se confunde. E quando você vai para o campo, até mesmo o cliente definiu que tais linhas faz parte de tal sistema, mas não tem, por exemplo, a documentação completa. Por exemplo, não tem um fluxograma mostrando acho que o Robson caiu, não foi? Tadinho, vou ver se ele está aqui. Ele mandou alguma coisa para mim aqui no... Espera aí. Quando você falou de comunicação... Cadê a lâmpada? Não está entrando, não consegue, né? Cadê a Alan? Alan, cadê você, meu filho? Poxa, cadê minha conexão? Caiu, foi. Todo mundo foi. Gente, estão aí? Alô? Ah, caiu, rapaz. Gente, só um tempinho que o meu prazo aqui no... caiu. Vou lançar, rapaz, que coincidência, não foi? Eu vou lançar aqui outro. Já, peraí. Mas, rapaz, na hora que tá falando em comunicação, o negócio caiu. Rapaz, tô falando sozinho aqui, é? Não, que rapaz. Cadê a turma? Deixa a turma entrar aí. Deixa a turma entrar. Tem Robson. Não, rapaz, eu confundi, eu estava até fazendo um sistema, cara, de gás, acredita, MS, de gás. Você falou de sistema aí eu me lembrei que a construção do TED, entendeu? População realmente é que tem várias ações, um conjunto de dúvidas, não tem tudo, né? Aí você vai, eu vou separar as tubulações, tudo de 6 polegadas. Pronto, é uma coisa. Mas eu vou para o sistema. O que o sistema é? Pressão, temperatura e material, por exemplo, né? E diâmetro, por exemplo. Aí eu vou, esse sistema aqui vão ter o mesmo modo de falha. Aí você consegue, por exemplo, adequar uma data ali, um prazo, para todos serem feitos na mesma idade, no mesmo tempo. Só vai saber isso aí quando o plano de programa de pessoas são feitos, cara. Sem esses documentos, você fica perdido. Cadê a lâmpada? Ela entrou, não foi?
Cadê? Falta mais quem? Robson já entrou, falta Henrique, falta Marlos. Ela foi comer. Será, rapaz? Não, ela é muito bom, cara. É, isso é mesmo. Mas ele tá ruinzinho, o bichinho, rapaz. Ele tá tratando aí um negócio. Foi me comer. Lembra? Vai tratando aí, então que ele fique logo bom. Cadê? Também não vai beber esse dia. Não, ele disse que já tem 60 dias sem 60 dias só água. Só água. É igual eu. É. Bom, vamos continuar, que o tempo é curto. Já é 8h30. Alguém está falando aqui no grupo. Henrique. Já começou já, meu filho? Gente, não. É aqui não, aqui vai sair outra coisa. Tô conseguindo não, ele não tá conseguindo não. Vou mandar para ele diretamente para ele. Destrave. Deixa eu ver. Aqui. Cadê a Alan? A Alan não entrou até agora. É esse aqui, é esse aqui. Acho que é esse daqui. Espera aí, Alan, que eu vou deixar você entrar agora. Cadê? Não tá chamando. Marlos tá foi pro YouTube, viu? Valeu, Marlos. Vamos começar aqui então. Dois aí, tá? Não tá? Felipe vai dar já. Deixa eu ver se. Deixa eu botar aqui Felipe logo também no esquema. Oxi, tá pedindo um negócio do ID para ele. Pronto, então. Veja esse daí, se ele consegue entrar nesse link aí. É toda vez que a gente sai, fica nesse coisa. Tente esse último também aí, Felipe. Ô, Henrique. Bom, vamos. O Marlon tá lá no YouTube, certo? Me ligaram de novo, derrubou a aula. Vou botar no silencioso esse negócio, mano. Não perturbe. Vamos lá, vamos continuar. Dá para ver aí a tela? Ótimo. Item 13.6.2.3. A inspeção, ou melhor, o programa de inspeção deve ser elaborado... A gente já leu, foi? Já discutiu sobre isso aqui, por sistema, por linha ou por tubulação. 13.6.2.3.1. No caso de constatação de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores envolvidos na execução da inspeção, a tubulação deve ser retirada de operação. Então, realmente, tem tubulação que não dá para fazer em operação, cara. Não dá para fazer em operação. Temperatura, por exemplo, pressão, por exemplo. Então, só pode ser feita em parada, né? Marlos fez agora a parada acho que foi da Repar, se não me engano, e realmente a maioria das linhas precisou ser parada, né? Então, tem que parar para fazer inspeção, senão não, né, o risco é grande de queimadura, de explosão, né, de um aquecimento, de uma ruptura aí.
e dano, né, à pessoa. Então, em algumas situações, só parando a linha. Isso é normativo, tá? Se mandarem você ir, por exemplo, numa linha de alta temperatura, alta pressão, mal foi na Replan, falei que ela foi Repar, foi Paulina, não foi? Foi Paulina. Tá. Ele está no YouTube ali comentando também. Então, vamos lá para o item 13624. Deve ser executada a inspeção extraordinária nas seguintes situações. Sempre que a tubulação for danificada por acidente ou outra ocorrência que comprometa a segurança dos trabalhadores. Letra B, quando a tubulação for submetida a um reparo provisório ou alterações significativas, capaz de alterar sua capacidade de contenção do fluido, ou antes de a tubulação ser recolocada em funcionamento, quando permanecer... Eita, Henrique, vai, meu filho, entra aí. Chegou, Henrique? Quando permanecer... Agora foi. Pronto, aí. Tem que excluir e baixar. Olha. Tá. Eu reiniciei praticamente o mesmo ponto aqui, né? Estou no 6.2.4, né? Vamos falar sobre as condições ou situações em que a extraordinária deve ser executada, tá? Não pode ficar sem fazer. Aí são as condições, sempre que houver danos, né? E que esse dano, né, ou outra ocorrência, comprometa a segurança dos trabalhadores, quando a linha ou tubulação for submetida a reparo provisório, alterações significativas, e essa alteração possa alterar a capacidade de contenção do fluido, ou antes de a tubulação ser recolocada em funcionamento quando permanecer inativa por mais de 12 meses, ou para sistemas com comprovação de hibernação, 24 meses, né? Ou seja, se ficou por um ano parada, tem que fazer extraordinária, ou se hibernou. Alguém sabe o que é hibernar? Sabe o que é hibernar, gente? Descansar. Tipo assim. É nessa pegada aí. Então, a linha... Oi? A hibernação é um procedimento técnico para preservar o equipamento quando ele sai de operação, mas que não vai ser retirado da área. Parou por algum motivo. Vai voltar daqui a um ano. Então, a hibernação é uma técnica em que você vai inertizar internamente, tá? Com nitrogênio, vai selar ela e ela vai ficar com o ambiente interno inerte, ou seja, com o processo corrosivo inibido. Tá? A ideia é você evitar ou zerar esse processo corrosivo. Aí tem várias técnicas, né? Você pode colocar lá, por exemplo, um sequestrador de oxigênio, ou melhor, de umidade. Vocês já viram aquele saquinho que vem com as bolinhas dentro de alguns comprimidos? Já viu? Pronto. Ali uma substância sequestrante de umidade, porque se não tiver aquilo, o comprimido é quem vai absorver a umidade, vai começar a reagir e perder propriedade. Tá? Então, em alguns casos, você enche o ambiente com esse produto e com uma frequência você vai substituindo para poder manter sempre o lugar seco. Onde há o espaço seco, você tem uma baixa taxa de processo corrosivo eletrolítico. Não vamos entrar muito nesse assunto, não atrapalha a mente de vocês, mas é só para vocês entenderem que existe uma maneira de você preservar o equipamento ele fora de operação. Chama-se de hibernação. Tá? Dúvidas? Não. 13.625. O relatório de inspeção de segurança mencionado na linha D do subitem 13.614
deve conter no mínimo. Gente, isso aqui é mandatório. Eu já vi relatórios só com a data, praticamente, uma fotinha lá e uns textos bagunçados. O Robson compartilhou aí, ó, que eles, né, fizeram a parada na Replan, tá vendo? As ferramentas aí, ó. Se encontraram, né? Um tava em áreas diferentes, mas se encontraram, tá vendo? Aí, Henrique, ó, tá vendo? As ferramentas aí, ó. Aí é o Robson e o Marlos. É. Beleza? O trecho é pequeno, né? O trecho é pequeno. É o quê? Os caras parecem que são gêmeos. Não é, rapaz. É mesmo, hein? Ô, Marlito, mas que Marlos está no YouTube só. Eu estou aqui compartilhando a foto de você e do Robson quando você se encontrou lá na Replan, viu? Perdeu aí a imagem. Mas vamos prosseguindo aí. Então, esses itens aí, ó, do item da linha A à linha K, tá? Então, se você for fazer um relatório, se te derem um formulário já pré-pronto, que normalmente acontece, te dá uma máscara, aí você vai na NR13 e confirmar se esse relatório tem todas as alíneas, né, todos os itens exigidos. Se não tiver, acrescenta tranquilamente, isso não é nada normal, não. Sempre é bom você fazer essa comparação e até ajudar a empresa que está fazendo. E até mesmo ganhar ponto, né? Porque você ganha ponto quando você melhora alguma coisa, algum relatório, algum formulário. Então, oi? Algum item, né? Algum item, é. Então, claro, a identificação da linha do sistema ou tubulação, claro, tem que ter essa identificação, senão não tem sentido. Fluidos de serviço da tubulação, aí vem a temperatura, a pressão, tem que estar constando nesse relatório. O tipo da inspeção, se é periódica, se é extraordinária ou se é inicial, ou melhor, se é inicial, se é periódica ou extraordinária. Data e início da inspeção, importantíssimo, tá? Quando começou, quando terminou. E também a descrição das inspeções, exames e testes executados, tá? Registro fotográfico ou registro da localização das anomalias, tá? Se não tiver anomalia, a NR13 não exige que tenha foto ou registro, ou né, croquis, vamos dizer assim. Resultado das inspeções e intervenções, né, que se encontrou, como é que foi o resultado? Tá bom, tá ruim, as áreas, né? Recomendações e providências, se vai precisar pintar, substituir, trocar. Parecer conclusivo quanto à integridade, apto ou não apto a operar. A tubulação, o sistema, a linha. Tem que ter esse texto lá. E também tem que ter a data prevista da próxima inspeção de segurança, nome, né, de quem fez, assinado bonitinho, lá com seus dados de CREA, CRT, CFT, né, seja lá o que for, cada um tem. Então, quem participou da inspeção, né, os engenheiros, os técnicos, tem que aparecer lá. Ah, eu fiz só ME, aparece lá. Eu fiz só LP, aparece lá. Tá? É isso aí. Tá vendo? Oi. Em relação à inspeção de tubulação, o tempo de inspeção, ele vai seguir a categoria do equipamento que está interligado, né? O mais crítico. Eu tenho 10 vasos, o mais crítico, que quem é do sistema? Ou categoria 1. Perfeito. E no caso, a tubulação, o mais crítico vai ser o tipo de inspeção dele. Beleza. Pronto. Ah, eu tenho 10 vasos no sistema. E desse vaso, 12 categoria 1, pronto. Categoria 1, a externa com tempo, 12 meses. 12 meses para a linha também. Lembrando que a critério do pH, ele pode prorrogar esse prazo desde que ele explique porque está aumentando em função de dados ali que ele colheu, de desgaste, de modo de falha, aí ele pode dar essa
colher de chá. Vamos para frente aqui. 13.6.2.6. As tubulações de vapor de água devem ser mantidas em boas condições operacionais de acordo com o plano de manutenção. Você repare, a NR13, ela diz que tubulações de classe A ou B, né? Fui classe A ou B. Mas lá no final ela chega e diz, não, as de vapor também são NR13. Por que é que eu não colocou lá em cima, né? Confunde a gente um pouquinho, mas tubulação de vapor também são NR13. E ela deve fazer o quê? Ser mantidas em boas condições operacionais de acordo com o plano de manutenção. Se você vai fazer para todas as linhas, né? Então, tinha alguém querendo deixar de fora as formas de vapor. Aí a NR13 foi e complementou, falando que essas tubulações devem também passar por inspeções regulares. E o plano de manutenção vai dizer qual vai ser o período. Normalmente é o mesmo período da caldeira, tá? Mas aí é o correto mesmo, né? Não é? Tantas vezes, tantas linhas que já se romperam, que já vieram a óbito. A última, né? Na Braskem, né? Que é a mais conhecida aí. Na Braskem, do montador de andaime. Sim, imagina aí. Que sofrimento aquele rapaz passou. Para quem não sabe da história, né? Ele estava no andaime e estava montando, desmontando, não lembro. E a linha estou. Oi, pode falar. Ele está montando um andaime para a caldeiraria fazer uma manutenção. Só que aí a linha se rompeu. E eu trabalhei nessa linha. Depois do acontecimento, sim, de muito tempo, sim. Já tem uns 4 anos, eu trabalhei até nessa linha esse dia. Rapaz, trabalhei no mesmo resultado. Quem não fica, né, pai? Trabalhei de outra, Fabiano. Ainda trabalhei, sabe que hora, Fabiano? Madrugada. Ainda 2 da manhã, ainda, de madrugada. Tu vê como é. Acho que é de propósito, é de propósito. Já aconteceu alguma coisa de madrugada, ninguém fica sabendo. É brincadeira. E outra, Fabiana, não foi nem, como é que fala? Foi mais para soldar calha, viu? Olha. Não foi corte, não. Olha. Foi soldar calha, imagina. Ela não doeu, não. Só colocou emenda de calha. Ô, Alain. Alain acabou de chegar. Alain, a regra agora que o pessoal aqui se comunicou aqui, disse que quem chega por último paga uma pizza e uma Coca-Cola aí. Falaram aí. Só que essa regra não pode ser confirmada no meio do jogo, tem que ser antes. Foi o pessoal que falou aí, disse que da próxima semana você vai custear esse... Para incluir isso aí na NR13. Oh. A gente já passou por tubulação, tá? Tá no finalzinho dela já. Tá gravado no YouTube, depois você pega para ver. Vai começar tanque agora ou vai... Vou finalizar aqui tubulação e iniciar tanque logo. Então, fazer uma ressalta aí nesse caso aí, ó. A tubulação, Fabiano. Sim. Aquela parte que você falou do profissional lá de ter que parar o serviço, a tubulação para fazer o serviço. Esse caso aí, ó, não foi inspeção, foi serviço de montagem de andar, mas a linha já tinha furado, estava furada a linha, pequeno furo, onde ali esquinhou, né? Aí depois os caras não pararam o equipamento, fazer o andame para condução partir da linha da caldeira. Aí aconteceu esse imprevisto aí. Ó, Então aqui, você ó. comentou lá atrás. Cadê? E tem que parar a linha para fazer o serviço. No caso de constatação de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores, não é da inspetores só, é trabalhadores, tá vendo? Envolvidos
na inspeção, a tubulação deve ser retirada de operação. E até mencionamos linha de vapor de alta temperatura, inclusive o caso foi com a linha de alta temperatura. Então, olha que acontece, não é... Quando a NRT ela escreve as coisas, não foi assim, chutado, não, é com base em dados, cara. E vocês viram aí que, recentemente, 12 caminhões que transportavam líquidos, né, explodiram. Isso vão sendo somados, não morreu ninguém, porém, na primeira, né, que foi no caminhão em São Paulo, e a segunda feriu um bocado de pessoa, mas a maioria se feriu porque foram, acho que os jornalistas foram registrar lá, explodiu depois, curioso, entendeu? Então, acontece isso também, tá vendo? Então, precisamos estar ligado, porque esses eventos vão somando, e provavelmente aí nos próximos... Aliás, eles já vão pensando... A NRT já pensa nisso, né? E aos pouquinhos, lá na frente, talvez elas incluam esse item aí, né? Esses vasos na NRT. Esses vasos que são transportados sobre roda, né? Sobre caminhão. Muito bem. 13672. Melhor, 13627. As tubulações devem ser identificadas conforme padronização formalmente instituída pelo estabelecimento. A NR20, se não me engano, a NR20, sim, ela tem algumas cores padrão para alguns fluidos, mas de acordo com a NR13, quem deve instituir o padrão é o estabelecimento. Entendeu? Claro que a maioria das empresas industriais vão seguir o padrão NR20, mas ela pode determinar que nas cores sejam diferentes da NR20. Cores, tá? E identificação, claro, cada linha tem seu código, a identificação precisa estar lá escrita em algum ponto. Em pipe rec é sempre no dormente, né? Mas a gente tem uma dificuldade em encontrar essas linhas na área identificada. É um mó terrível para quem vai fazer inspeção. A última que eu peguei aqui no Polo, deu dor de cabeça, porque ela saía de uma hora para outra, aí você está olhando para cima, vai atravessar a rua, quando olha para o outro lado não tem mais tag, e aí ela muda de direção e acaba se confundindo com outra, tudo mesma cor, tudo prateada, né? E aí, como é que você acha? Então, é muito difícil a gente... Que a ideia era facilitar a identificação, né? Pela cor e pelo tag lá escrito. Mas a gente vê que não é muito comum. Aliás, é comum a gente encontrar as linhas sem essa pintura direitinho, essas cores padronizadas e também a identificação. Ufa! Acabamos aí. Tubulação, foi gostoso, hoje foi bem animado, tá? Tem mais coisas para a gente falar? Tem, sempre vai ter coisa para falar, tá? A ideia aqui é ler a NR13 e a gente ir entendendo ponto a ponto, tá? Mas a gente vai aí seguir agora para tanques metálicos. Também é pequenininho o item, a gente vai tentar encerrar ele hoje, tá? E na próxima aula vai ser estudo de causa, tá? A gente vai abrir relatórios de inspeção, NR13 de vaso, tubulação, caldeira, vai folhear bastante, vai curiar, tá? Vai ver lá os itens, vai identificar alguns erros, tá? Ou sugestões, como você, né, poderia ser melhor, e cada um, né, você olhando assim, você lendo, você começa a entender. Não, poderia ser assim. Hoje mesmo eu dou uma ideia para o cliente que tem o loto dele, né? Aí o loto é feito no sistema elétrico dentro do painel. Mas assim, como é que eu sei que o cara bloqueou o disjuntor certo? Eu tenho que confiar no cara, porque eu não posso estar na subestação, não sou eletricista, não estou orientado para isso, né? Não estou autorizado. Então a ideia que eu dei poxa, bate uma foto do local que está lá, imprime ela junto do cadeado de bloqueio. Opa, quem vê, não, realmente o ponto é tal, né? É uma forma de
a gente ter essa segurança. Tanques metálicos de armazenamento, 13,7. Estamos chegando ao nosso fim. Vai dar saudade dessas palestras. Mas eu estou começando uma nova turma, tá? Quem quiser se inscrever nessa nova turma para o mês, tá? Eu já abri aí, eu vou divulgar direitinho para quem deseja participar da próxima turma. Disposições gerais, 1371. Para tanques é o seguinte: as empresas que possuem tanques enquadrados nesta ANR devem elaborar um programa em plano de inspeção que considere no mínimo as seguintes variáveis, condições e premissas: os fluidos armazenados, condições operacionais, os mecanismos de danos previsíveis e as consequências para os trabalhadores e instalações e meio ambiente decorrente de possíveis falhas nos tanques. Baseado, assim como é para vaso, como é para tubulação, tanque também precisa ter esse plano. Tá? E nesse plano a gente vai entender ali os mecanismos de danos, né, que cada um vai ter, e alguns já é previsível, né, ter esses danos, e você agora vai montar o seu plano de inspeção, né? Como programa, você tem um plano de inspeção. Poxa, o programa prevê que a linha tem, ou melhor, o tanque tem corrosão na chapa de fundo. O que é que eu vou usar? Poxa, eu vou usar diversos ensaios. Hoje a tecnologia avançou aí. Eu tenho desde o ME, que é um simples ensaio de ultrassom pontual, até os ensaios mais avançados, como C-Scan, B-Scan, mais ainda como MFL, mais ainda como PadBrush. Então, tem vários ensaios que você consegue escanear e verificar se no lado onde a chapa está apoiada com o chão está boa, ou tem defeito, ou tem corrosão. É muito fantástico. Participei há poucos dias de uma varredura para o MFL, tá? O colega fazendo a varredura identificou um ponto, e aí a gente mandou escovar aquele ponto, fizemos a leitura com o ultrassom ME e encontramos a baixa espessura. Ou seja, se eu fosse fazer só ME puro, talvez não achasse. A grande chance é de não achar, tá? Porque era um alvéolo bem pontual, 2 alvéolos bem pontual. Para eu ter a sorte de bater em cima em um mapeamento qualquer, eu teria dificuldade de achar. Mas o MFL reduziu bastante, faz a leitura 100% da chapa, a gente consegue direcionar pelo ponto certo o ME, né? Claro, todo ensaio tem limitação, o MFL também tem algumas zonas mortas que é complementadas com os ensaios. Mas, sabendo que o modo de falha, eu consigo agora, né, fazer um plano de inspeção. Tá bom? Então, essas são as condições aí para quem tem vaso. Um plano de inspeção, ou um programa, um plano de inspeção. Ok, sem mensagem aqui no... Deixa eu subir um pouquinho. Sem mensagem aqui no WhatsApp, sem mensagem no YouTube. Vamos embora. Item 13.7.1.2. Todo estabelecimento que possua tanques enquadrados nesta ANR... Já leu aqui, foi? Não. Essa deve ter a seguinte documentação devidamente atualizada. Tá vendo, gente? Não chama de prontuário. Prontuário ele chama para caldeira e para vasos. Para tubulação e para tanque chama de documentação. Quais são essas? Folha de dados com as especificações dos tanques necessários ao planejamento e execução de sua atividade. Projeto de ultrassom reparo, relatório de inspeção de segurança, registro de segurança e certificados de inspeção e testes do dispositivo de segurança se aplicável. Então, tem tanque que tem dispositivo de segurança. Para quem não sabe, isso aqui é informação
interessante, alguns tanques trabalham pressurizados, né? O API permite uma leve pressurização. Para que isso? Para que você evite a formação de gases, que normalmente são fluidos que evaporam facilmente, então você dá uma leve pressurizada e você precisa de dispositivo de segurança para, inclusive, aliviar, ou até mesmo para evitar o vácuo. Quando você drena, por exemplo, o tanque, se for feito de uma certa velocidade, você acaba trazendo aí, criando um vácuo, e você precisa ter sistema de proteção contra pressão positiva e pressão negativa. Tá? Então, esses caras precisam ter inspeção e testes, né, além de estar com esses certificados fazendo parte da documentação. Dúvidas e perguntas? Tranquilo aí, Alan? Alan que veio aí dar uma experiência boa aí com tanques. Por enquanto é tranquilo também. Foi de bola. 13.7.1.3. O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pasta ou sistema informatizado, onde serão registrados todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos tanques. Letra B, as ocorrências de inspeções inicial, periódica ou extraordinária, tá? Devendo constar a condição operacional do tanque e os nomes, né, da equipe que fez lá o trabalho, né? Claro, o PLH. Inclusive aqui, ó, coisa aqui interessante, ó. O nome legível e a assinatura de responsável técnico formalmente designado pelo empregador. Perceberam isso aqui, a diferença? Ele não chamou de PLH. O PLH, quem designa é quem? O conselho, né? O CREA. Então, o CREA é quem define quem é o PLH. Então, você vai lá no CREA e faz um registro, uma solicitação de registro, e você vai ser um PLH para o CREA. Mas aqui, ele não exige que seja um responsável técnico pelo empregador. Então, o empregador, o dono do equipamento, vai designar alguém para ser o responsável técnico. Normalmente é o engenheiro, né? Mas ele não vai precisar atuar como PLH. Interessante isso aqui, né? Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Então, o PLH, ele é exigido para vaso e para caldeira. A gente viu que para tubulação e... Deixa eu só confirmar para não falar besteira, tá? Não. Para tubulação também, é PLH. É só para tanque mesmo que ele se refere a profissional indicado pelo empregador. 13.7.1.4. Vamos lá. Os documentos referidos na linha, ou no subitem 13.7.1.2 da linha A, quando inexistente ou extraviado, deve ser reconstituído. Quem é a linha A? É folha de dados com as especificações dos tanques necessários para planejamento e execução de sua inspeção. Ó, ele nem fala, inclusive, em desenho técnico, ele só fala em folha de dados com as especificações, material, tipo de junta, né, e adição, essas coisas. Nem fala em desenho. Diga, filho. Até em relatório anterior existe alguma coisa, não? Nem fala nada. Entendeu? Você não fala em desenhos.
nem fala. Mas é o que a lei está dizendo. Continuando aí na linha B. Não, já fiz aqui. Então, a linha A, que são essa folha de dados, precisa ser reconstituída se caso ela esteja extraviada ou perdida. Vimos aqui a disposição geral, tá? Para tanques. Agora, o item 372 vai falar para a gente sobre segurança na operação de tanques metálicos de armazenamento. Segurança na operação de tanques. 13721 diz: os tanques devem possuir dispositivo de segurança contra sobrepressão e vácuo. Tinha acabado de mencionar. Conforme os critérios de código de construção utilizados ou em atendimento às recomendações de estudo e análise de cenários de falha. Então, existem várias ferramentas, né? Inclusive o RASOP, né, pode ser usado para analisar cenário de falha. Então, você prevê uma possível falha. Opa, se isso acontecer, o que é que eu tenho que ter para proteger, né? Para evitar, por exemplo, um colapso por vácuo? Aí você vai ter um quebra-vácuo, né? Mas, normalmente, tanques grandes, eles vão ser dotados de esse dispositivo contra sobrepressão e contra vácuo também, tá? Aí é padrão já. Tem locais que não tem? Claro, vai ter, sempre vai ter. É por isso que a NR13 está aqui para orientar. Mas bem pouco. Quando não tem, sempre acontece os problemas. A gente já viu que tanques já colapsaram. Se você colocar ali no YouTube, por exemplo, ou no tanques colapsados, apareceu aqui. Tem imagem aqui. Olha para isso aqui, tá vendo? Olha o que aconteceu com isso aqui, ó. Uma abelha foi lá e obstruiu Aí a válvula. A válvula de vácuo, cara. Tá vendo? Quando a gente for inspecionar, tem que olhar tudo isso com cuidado. Qualquer coisa obstrui. Isso aí é normal. Não é? E elas sabem, alguma coisa atrai ela para aí, cara. Esses lugares assim, ó. O processo em si, né? Fazer ninho de passarinho. Ninho de passarinho. E tem uns que são bravos, né? Que é bater na gente, né? Tem uns que... corrosão, né? Que vem... que se instala exatamente isso aqui, coitadão. Olha isso. E dentro dessas bichas aí, por dentro, ele tem uma tela de proteção, né? Uhum. Só que ali se deteriora, aí já foi, velho. Então, muito cuidado quando for inspecionar esses equipamentos em operação, né? Ele fica assim, algo obstruindo, tem corrosão se formando por dentro, passarinho ferninho, isso dá um... Pelo menos rola o mel batizado, né? Esse melzinho aí dele tá gostoso. É um mel industrial. É isso aí, gente. É brincadeira, mas é sério, viu? Tá brincando, mas é sério. Então, a gente viu aqui já esse item, né? O 13721. Vimos que tem que ter, ou melhor, o dispositivo contra sobrepressão e vácuo e válvulas corta-chama, quando aplicáveis, devem ser mantidos inspecionados em conformidade com o plano de manutenção. Tá vendo? Você precisa ter um plano de manutenção para esses caras, uma lista à parte do que vai ser feito, como vai ser feito, qual o prazo. Os empregadores precisam ter esse controle, né? 13723 diz o seguinte: os tanques devem ser dotados, ou melhor, identificados conforme padronização instituída pelo empregador. Então, a gente vê que não tem muito padrão, não, né? A gente vê que tem lugares que usam diversas siglas para identificar, né, os tanques. Um é F, outro é TQ, o outro chama de tanque mesmo, e o númerozinho lá de referência. Então,
o empregador é quem vai definir como vai ser. A NRT deixa a critério dele aí. 13.723 diz que os tanques devem ser identificados, a gente já viu. 13.723, vamos lá para a inspeção. É o que interessa a gente agora, né? Durante nossa inspeção de segurança, a gente vai ter que se atentar a isso aqui, tá? Então, durante a inspeção de segurança, a gente vai ficar esperto nesse item aqui, ó. 13.7.3 e o 13.7.1, né, diz assim: os tanques devem ser submetidos à inspeção de segurança inicial, periódica e extraordinária. Tá? Já viu quando é que faz cada um desses, se aplica a todos os equipamentos, tubulação, caldeira, tanque, tá? e vasos, é o mesmo critério. Só para quem não acompanhou, né, no YouTube, categoria, inspeção inicial, inspeção periódica e de segurança. A inicial, quando nunca operou, foi a primeira vez que está indo para a área, antes de operar a operação, você faz os registros fotográficos, direitinho os ensaios. Depois que opera a partir da inicial, conforme a categoria, né, o prazo da categoria, e a extraordinária, se nesse período, né, entre a inicial e a próxima periódica, ou entre periódica e periódica, houve algum dano no equipamento capaz de produzir um risco para os trabalhadores, para o sistema, para a tubulação. Então, você precisa, ou para o tanque, né, você precisa fazer uma inspeção extraordinária para identificar os riscos ali e mitigar, né? Trocar trecho, reparar, fazer o que tem que ser feito. 13.7.3.2 diz o seguinte: os intervalos de inspeção de segurança periódica de tanques devem atender aos prazos estabelecidos no programa de inspeção, elaborado por um responsável técnico de acordo com códigos ou normas aplicáveis. Vamos tomar como base a API 653, tá? A API 653 dá 2 prazos padrão, mas esses prazos eles podem ser reduzidos quando o plano e o programa de inspeção entram, né? Então, normalmente o API indica ali 5 anos para a externa e 10 anos para a interna, tá? Mas aí o PH lá com seus planos lá vai dizer, opa, não, esse vaso, esse produto aqui precisa, né, danifica bastante o equipamento e 5 anos ou 10 anos para muito longo, então tem que reduzir para 5 anos. 5 anos tem que abrir equipamento, né, deixar ele drenado, zerado para inspecionar, porque o fluido, de contar, rapaz, agora eu vim de um cliente que está com a inspeção em dia, mas o teto parece uma peneira, porque um cliente pediu para fazer armazenamento desse produto, ficou lá por 2 anos, e o produto era altamente corrosivo, e acabou danificando o teto, o fundo, o costado. Estão gastando a maior nota para recuperar, para recondicionar o tanque. Então, o prazo era 10 anos, teve que fazer com 2 anos, porque o fluido danificou. Então, o fluido vai ser importantíssimo. Vai trocar de fluido, tem que refazer o plano, né? Então, se eu sei que o desgaste, por exemplo, com gasolina é bem pequeno, mas o mês que vem, o ano que vem, eu vou trocar para ácido sulfúrico, por exemplo, eu tenho que ser outro plano, entendeu? Tem que refazer o plano. Porque os modos de falha, os danos previsíveis mudam, né? Então, é isso aí. Então, você precisa estar ligado nesses intervalos aí, tá? Mas o padrão aí para produtos derivados do petróleo, porque a API é uma norma americana desenvolvida para atender a área petrolífera, inclusive a norma, a sigla API é Instituto Americano do Petróleo, né, em português, e eles desenvolveram aí várias técnicas para fabricar, manutenção e inspeção de tanques para produtos que têm esse derivado do petróleo. 13.733 é o seguinte: deve ser executada a inspeção extraordinária nas seguintes situações. Quando
Sempre que o tanque for danificado por acidente ou outra ocorrência que compromete segurança, por exemplo, trocou o fluido, o fluido detonou, tem que fazer extraordinária, né? Porque se eu mantiver ele cheio ou botar outra coisa, pode vazar aí, a nossa segurança vai estar prejudicada, vai estar ameaçada. Quando o tanque for submetido a reparos ou alterações significativas, quem vai dizer se é significativa é o PLH, o cara que vai lá assinar no final, né? Se ele achar que um cordão de solda de 1 polegada é significativo para ele, ele vai botar lá como significativo, né? Então, só o PLH pode dizer o que é ou não é significativo. Porém, né? O que vai ajudar ele a determinar se é ou não é se essa alteração, né? Se essa alteração é capaz de alterar a capacidade de condução do fluido, né? Então, se esse reparo foi muito provisório ali e tem dúvida, tem que fazer uma inspeção para verificar se aquele reparo de fato suporta, porque existe norma para tudo hoje, né? A API 650 é a norma de reparo, ou de construção, perdão, e a 653 para reparo. Então, lá ela diz como você fazer troca de trecho, de insert, sobreposição de chapa, tá tudo bem elaborado. E hoje temos aí ainda o ASME PCC2, que PCC não é nada de outra coisa, tá? Mas PCC é, em português, né? Uma norma de pós-construção, código de pós-construção, tá? Então, esse código vai ensinar, vai dar diretrizes para a gente fazer manutenção de equipamentos que operam há 10 anos, 15 anos. Então, ele dá ali artifícios, né, legais para você fazer os reparos, alterações com segurança. E também antes de o tanque ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 24 meses ou quando houver uma alteração do local de instalação. Então, essas são as condições que deve ser feita a inspeção extraordinária. 13734 diz o seguinte: o relatório de inspeção de segurança mencionado na linha C do subitem 13712 deve conter, no mínimo, mais uma vez, identificação do tanque, os fluidos armazenados no tanque, respectiva temperatura de operação, tipo de inspeção executada, data de início do término da inspeção, descrição das inspeções, exames e testes executados. Tá? Então, é bem mais curtinho, né? Aliás, não tem mais coisa aqui. Registro fotográfico ou registro da localização das anomalias, resultado das inspeções, recomendações, providências, parecer conclusivo, se está inapto ou apto, né? Data da próxima inspeção e o nome de quem fez, né? Os responsáveis ali, quem fez ali o relatório, vão estar assinando no final. O nomezinho dele completo, com CREA, com CRT, certo? E também vai ter que ser agregado aí no relatório o certificado de inspeção e teste do dispositivo de segurança. Gente, isso vai para o relatório, tá? Então, se você emitir um relatório de inspeção, vai ter que anexar lá. E aí, nós findamos aí nossa leitura e interpretação da norma NR13, tá? Temos aqui atrás alguns anexos. A gente vai dar uma parafraseada, que é muita coisa, tá? E depois vocês leem com calma. Isso aqui é item, né, de anexo, então não vai no nosso dia a dia na hora da inspeção. A gente viu, foi lá, né? Mas é importante a gente entender algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, vamos voltar aqui para o iniciozinho desse anexo aqui, ó. Capacitação e treinamento, tá? Então, quem tiver a oportunidade de passar por esse curso aqui,
faça, velho. Entendeu? Então, tem empresas que dão esse treinamento aqui. Tem umas que dão online muito fraquinho, tá? Mas é um curso para operador de caldeira. Não é um curso de interpretação como esse, que é um treinamento para inspetores que vão executar a inspeção de segurança, não. É um curso em que a grade vai ser essa daqui, ó, 1.9. Cadê 1.9? É esse aqui. Ó, o curso vai ter que ter essas informações, ó. Noções físicas aplicadas de pressão atmosférica, pressão manométrica, pressão absoluta, pressão interna, tá? São itens, são informações importantíssimas. Por exemplo, aqui, ó, caracterização de ácidos, que são coisas que a gente já estudou várias vezes, mas esquece. Então, um curso como esse é muito legal, cara. Tá? Ó, tiragem de fumaça, isso aqui só veio no curso de operação de caldeira. Eu tomei esse curso em 2012, se não me engano, com o nosso colega aí, nosso mestre Evilásio, né, que ele é especialista da área, e a gente tomou numa fábrica e a gente ia para a área ver a caldeira, ele mostrava isso é isso aqui na caldeira, aqui é o damper, ali a chaminé, aqui como é que fazia as tiragens, como é que fazia. Então, muito do que eu sei sobre inspeção, operação de caldeira, eu aprendi num curso para operadores de caldeira, tá? Então, você vai aprender muita coisa e você ter mais confiança. Depois desse curso, eu cheguei na empresa que eu trabalhava, cheguei lá na administração, né, no diretor técnico, eu falei, ó, a partir de hoje, qualquer caldeira que você vender, eu vou fazer a inspeção. Tem certeza? Tenho. Então, esse curso me deu base, me deu confiança para fazer a inspeção de caldeira, porque ele chamava pessoas de outras cidades, né? Trazia de fora, mas a partir de lá, nunca mais ele precisou fazer. Agora ele faz porque tem que chamar, porque eu não estou mais lá, né? Já estou rodando o mundo aí. Mas ele, na época, todas as caldeiras que fazia, aí o Alan participou desse período, o próprio Marco participou também algumas vezes, então a gente, né, Alan? O Alan participou nesse período lá, a gente fez várias caldeiras de tudo que é tipo, pequena, grande, média, reparamos, fizemos, né? Esse curso é que me deu a base para eu ter essa confiança. E quando você tem um conhecimento em operação de caldeira, tudo que vem abaixo disso, que é base de pressão, tanque de tubulação, tudo fica mais simples de você entender, tá? Mas, assim, se tiver a chance, façam, que é muito legal. Não lembro, mas foram 5 ou 6 sábados, o dia todo, de manhã até de noite, ou até de tardezinha. É muito massa. É maçante, mas ajuda bastante. Também aqui fala, né? Para operadores de vaso de pressão em caldeira, ou vaso categoria 1 e 2, também precisa ter treinamento, tá? Esses caras precisam ser treinados e o treinamento dele precisa ser, ó, um PLH, tem que ser supervisor, senão o certificado não tem validade. Esse cara precisa conhecer, ter proficiência. O que é proficiência? O cara que viveu a coisa na prática.